Olá, minha gente, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva, faça o seu comentário, porque você e eu, junto com o YouTube, Instagram, as demais redes sociais, estaremos divulgando o Evangelho de Jesus Cristo e certamente seremos altamente recompensados. Iremos falar desta feita sobre Gaza. Gaza sempre foi inimiga do povo de Deus. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus e eu quero que você nos acompanhe, porque estaremos falando sobre muitos acontecimentos que aconteceu ali em Gaza. Então, Sofonias capítulo 2 e versos 4. Porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada, Asdod ao meu dia será expelida e Ecrom desraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e vos farei destruir, até que não haja morador. Então nós vemos aí em Sofonias 2 e 4 uma sentença sobre Gaza. Em Gaza, nos meados de 1180 a.C., vindo ali da Europa, veio um povo guerreiro, chamado filisteus. E eles ali habitaram por muito tempo. E Israel foi escravo dos filisteus. Estiveram debaixo do domínio dos filisteus por aproximadamente 40 anos. Foi ali naquela região também onde Davi, fugindo de Saul, Davi foi ungido a Deus porque Deus havia desprezado Saul. Mas Davi não queria tocar na unção de Saul. Mesmo com os seus erros, ele via que sobre a cabeça de Saul havia sido derramado o óleo da unção. Pelo que ele fugia de um lado para o outro ali de Israel, se refugiando em cavernas e em cidades, até que enfim, e o rei querendo tirar a vida. Mas Deus colocou, inclusive, na caverna de Adulão, Saul, ali nas mãos de Davi. Ele ainda cortou as vestimentas e depois se arrependeu. Meu Deus, eu estou desesperado, esse homem tem um sono, não posso tocar. Vem aquele sono no arraial, ele vai lá, pega a bilha, pega a espada, mas não tira a vida dele, diz, eu não posso. E ele ainda grita, Saul, por que tu me persegues como um cão? Deus já te entregou 2 vezes em minhas mãos, mas disse eu, quem sou eu para tocar em Saul? Porque tem uma unção de Deus na vida dele. Você, meu amigo, que vive com lideranças, muito cuidado em tocar em liderança, em aproveitar. Às vezes Deus entrega o teu líder na tua mão, para ver se você conhece a Deus. Não é desprezar o homem, é saber que na vida daquele homem tem uma unção de Deus. Tem muitas pessoas que chegam no púlpito e dizem, aqui não existe denominação, aqui não manda o homem. O que é isso? O que é isso? Existe uma unção de Deus que nós devemos respeitá-la. E Davi é o exemplo disto. Muitas vezes Deus coloca o teu líder nas tuas mãos para ver se você reconhece a unção de Deus que está na vida dele. Deus tem um projeto na tua vida grande. E você se esbarra diante de conversinha, fuxiquim, grupinho, porque não sabe esperar o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus. Deixa Deus trabalhar por ti. Mas vamos sobre Gaza. Foi ali naquelas imediações ali que foi travado a grande guerra, né? A grande guerra dos filisteus contra Israel. E foi ali a grande vitória de Davi também. Nós vemos também que aquela região de Gaza, ela teve muitos moradores, né? Alexandre o Grande também, ele fez o cerco em Gaza durante 3 meses. E foram 3 tentativas. E ele dominou Gaza. E nós vemos ali também
que Alexandre era conhecido como um homem muito bondoso para com os seus prisioneiros. Mas ele tomou uma posição, e nós iremos falar em sequência também, em função da atitude do governante, que não soube se prostrar diante dele. Muito bem. Nós vemos aqui também que depois de Alexandre, veio o Império Otomano, que dominou ali aproximadamente uns 400 anos. E ali houve muita prosperidade, eles vendiam azeite, eles vendiam especiarias em mirra, em perfumes, eles vendiam ouro. Foi 400 anos. Mas vem ali um grande confronto, o confronto da Inglaterra, né? Que foi ali em 1916 e em 1917. O Império Otomano foi derrotado diante dos ingleses através de Edmund, o general Edmund Allenby. Então nós vemos aí, minha gente, todos esses acontecimentos que aconteceram em Gaza. Gaza sempre foi inimiga do povo de Deus. E nós vemos aqui Amós capítulo 1, verso 6, que diz: porei fogo aos muros de Gaza, o qual devorará os seus palácios. São profecias. Eu não estou puxando aqui a exegese bíblica, a hermenêutica, e falar em coisas exatas, mas estou falando em profecias que tem aqui sobre essa cidade. Nós vemos também que em outubro de 332, depois de 5 meses de cerco, ali a Gaza foi conquistada, como já falei, por Alexandre o Grande, né? O grande Alexandre da Macedônia. E nós vemos ali que o governo Bates não se ajoelhou diante de Alexandre, pelo que ele foi pego ali pelos tornozelos e arrastado ali severamente ali. Nós vemos também em 1100, Gaza ficou com o comando dos muçulmanos, os xiitas. Caiu na malha dos cruzados com grande devastação em 1517. Você já pensou como essa Gaza é um palco, um cenário de grandes guerras, de grandes conflitos? Integrada ao Império Otomano durante 400 anos, como nós já bem falamos, certo? Como nós já falamos, que 400 anos de muita tranquilidade, de muita paz, até que os ingleses chegaram e tomaram a sua posição. Nós vemos também o que aconteceu ali em Gaza. Sansão, depois de 40 anos de opressão dos filisteus contra o povo de Israel, Deus, ele escolheu a nação de Israel como a menina dos seus olhos. Eu acho que todas as pessoas que têm comunhão com Deus amam Israel. Eu aprendi a amar Israel por uma senhora católica. Eu era criança, tinha o meu amigo Aníbal, e ela me mostrava: olha, esse aqui é o povo de Deus, Josué guerreou, Moisés guerreou. E eu dizia: meu Deus, eu queria ser um soldado para guerrear por este povo. Essa nação é a nação querida de Deus. Quem tem Deus na vida, quando você vê alguém falar mal de Israel, ele só falta uma coisa: sintonia com Deus. Quem tem o amor de Deus, ama Israel. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Em Abraão, Deus abençoou Israel dizendo: eu te abençoarei grandiosamente, abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então mesmo aquele Israel que havia transgredido contra Deus, humilhados 40 anos pelos filisteus que habitaram ali em Gaza, que são esses remanescentes, esse povo de Gaza. Às vezes as pessoas, eles não veem a situação de Israel.
as crianças, barbaridade que aconteceu em Israel. Israel estava em paz, foi atacado de maneira covarde. E ele está reagindo, porque tem um grupo terrorista que quer exterminar Israel. Os filisteus sempre foram inimigo de Deus. Esse povo sempre será inimigo do povo de Deus. Agora existe um Deus que ama o seu povo, que trabalha pelo seu povo. E Deus viu aquela opressão dos filisteus, dos moradores de Gaza, contra Israel. Aí levantou Sansão. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus movia Sansão para que fosse ali pelas terras, atravessasse as fronteiras, passasse pelo vale de Soreque, e se enamorou de uma moça lá das terras de Gaza. E chegou para os seus pais. Diz: meu pai, eu achei uma moça muito linda ali da terra dos filisteus, e eu quero casar com ela. Diz: meu filho, tem tantas moças aqui em Israel. Eles não sabiam que era um propósito de Deus, porque Deus queria fazer juízo com aquele povo de Gaza, em detrimento do que ele estava fazendo com Israel. 40 anos subjugando Israel, invadia as plantações, tomava tudo, era um povo cativo. E Sansão, cheio do Espírito de Deus, vai lá e se agrada de uma moça e diz para o pai: pai, vamos lá. E na ida ali, os pais adiantaram, ele vai indo, vem um leão. Quando o leão vem e pula em cima dele, e ele, com aquela força do Espírito de Deus, ele pegou aquele leão, estraçalhou. E também foi tranquilo, não disse nada para os seus pais. Lá pediu a moça, casamento e tudo, e foi feito tudo ali conforme, e aceitaram ali meio triste, porque eles não se comungavam. Os pais não queriam, porque sabiam que eles eram inimigos do povo de Israel. E eles não aceitavam, porque eles não eram amigos de Israel, eram inimigos. Eu sei que quando voltou ali voltou com seus pais para aquela terra, os pais adiantaram um pouquinho, ele foi ver lá no leão, e tinha ali no leão uma abelha feita ali, um enxame ali, estava ali aquele mel. E ele pegou mel. O judeu não pode comer coisas de defuntos assim, mas Sansão, muito novo, precipitado, pegou e deu para os seus pais. E chega lá, faz, né, aquela cerimônia de casamento, tudo, e chegou 30 jovens filisteus lá, e era comum deles fazer enigma para quem, né, pudesse discernir, ganhar um presente. Então ali no casamento de Sansão, estavam os 30 filisteus ali naquela festa, e era de costume fazer um enigma, e o que interpretasse ganhava um presente, e ele, muito à vontade, ele fez esse enigma para os filisteus, os 30 jovens filisteus, e disse: olha, nós vamos fazer um enigma aqui, e quem puder decifrar o enigma vai ganhar um presente. São 30 peças de roupas. Diz: olha, do comedor saiu comida, e do forte saiu mel. E deixou aquilo: vocês façam a interpretação, e eu vou dar tantos dias. Vamos calcular 7 dias aproximadamente, tudo. E o que aconteceu? Eles ficaram preocupados, porque os dias iam passando e eles não tinham interpretação, pelo que eles foram ali com a mulher de Sansão e disse: olha, você está trazendo só tragédia para nós. Você foi casar com esse hebreu e agora ele quer tomar as coisas que são nossas, porque nós não sabemos decifrar esse enigma. Eles vão querer 30 peças de roupa. Então, olha, você faça, né, o favor de descobrir, porque senão vamos queimar você e o seu pai. Então, um povo muito mau, queimar os próprios semelhantes. Você já pensou que maldade? É o que acontece com o grupo Hamas, né? O que ele faz? Ele pega os seus irmãos e coloca ali como escudo. Eles fazem os seus túneis de guerra, sinais, debaixo de hospitais, e usa os seres humanos como escudo. Que coisa triste. Isso não vem de hoje.
já vem de muito tempo. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que quando chegou o dia, ela passou os 7 dias se humilhando. Sansão, esse povo é mau, eles vão matar eu, vão matar meus pais, você não me ama, porque você me amasse, você me diria, eu vou morrer, mas os meus pais. E Sansão, diante daquele apelo, diz, olha, eu não falei nem para os meus pais, como é que eu vou falar para você? Diz, mas Sansão, você não conhece esse povo, são diferentes de vocês, a cultura aqui é diferente, esse povo são maus, nós seremos mortos. E Sansão, como o coração de um bom judeu, ele passou enigma para ela. Quando ele chegou lá naquela reunião, ele já sabia de toda a tramóia que eles haviam feito. E quando perguntou, nós já sabemos, né? Nós já sabemos, do comedor saiu comida, e do fóssil é o mel. Ora, quem é o comedor? É o leão. E o mel, foi o mel que foi encontrado na casa. Diz, se vocês não tivessem malhado comendo ovelha, vocês não sabiam. E Sansão foi ali a Asquelon e matou 30 filisteus e trouxe ali para eles. E ali ele já saiu, já zangado com tudo aquilo. E o que vem depois? Eles também, zangados, descobriram tudo ali, pegaram aquela mulher, em vez de ficar para Sansão, deu para um amigo de Sansão. Aí Sansão, zangado com toda aquela tragédia, aquela covardia que os filisteus haviam feito, os moradores de Gaza haviam feito, o que ele fez? Pegou 300 raposas, tocou fogo das suas caudas e se espalharam sobre a seara dos filisteus. Destruiu toda a lavoura dos filisteus. Aí o que acontece? Eles pega e mata, queimado, a mulher dele, e mata também os pais. Aí Sansão se irou, matou muitos e foi e se escondeu. E eles foram, porque eram os dominantes de Israel, mataram pessoas lá e prenderam e tudo. Diz, olha, vocês não entregam a Sansão, nós vamos matar vocês e tudo. E Sansão soube que aquele povo estava morrendo muito, massacrado pelos filisteus, os moradores de Gaza, e se entregou. E eles amarraram ele com cordas, e eles iam ali, na maior vibração que havia vencido aquele grande valente de Israel e tudo. E quando chegou no determinado momento, Sansão clama ao Senhor, arrebenta aquelas cordas, e olha para um lado e para o outro, acha uma queixada de jumento, e ali mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento. O poder de Deus na vida de um homem. Quando Deus ama uma pessoa, quando Deus escolhe alguém, não adianta a gente querer lutar. Deus escolheu a nação de Israel, e sempre haverá um livramento da parte de Deus para a nação de Israel. Sempre haverá um socorro de Deus para a nação de Israel. E nós vemos aí os acontecimentos em sequência. E Sansão voltou lá, teve um caso lá com uma prostituta, e eles souberam, Sansão está aqui em Gaza, fecha os portões de Gaza, porque de manhã cedo a gente vai pegar e matar ele. E quando deu meia-noite, Sansão não é dormioco, meia-noite Sansão se levantou. A Bíblia não fala o portão, a Bíblia fala os portões de Gaza. Ele pegou aquilo e jogou nos ombros e saiu e levou lá para o monte, desmoralizando os filisteus, os moradores de Gaza, mostrando que existe um Deus de Israel que tem força, que tem poder, que tudo está na sua mão, nada pode escapar. Eu sou o que sou e ninguém pode escapar da minha mão, e operando eu, quem impedirá? Não adianta filosofias, não adianta isso. O que adianta é a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus. Aí veja bem, Sansão
vai e encontra uma outra ali. Era propósito de Deus que tudo aquilo acontecesse, porque Deus queria se vingar. Tinha chegado o tempo de Deus se vingar dos seus inimigos. Namorou uma chamada Dalila. E ali ele brincava com os filisteus. Os filisteus queriam colocar a mão dele, mas não conseguiam, porque ele tinha uma força bruta. Vinha exército ali, ele pegava e tal e saía na tranquilidade. Até que eles chegaram e oprimiram Dalila. Dalila, nós vamos te dar riquezas, peças de ouro, prata. Você é uma mulher pobre. Você vive ali no Vale de Soreque. Nós vamos te exaltar muito. Agora descobre a força de Sansão. E ele amava muito Dalila. Qual é a sua força? Não, você me amarrar com uma corda aqui e tudo. Aí quando Sansão, os filisteus quebrava. Ele fez várias vezes isso. E ela dizia, tu não me amas mesmo. Até que ele não teve forças. Diante daquele amor e tudo, ele descobriu, não, eu tenho uma aliança com Deus. Eu sou o nazireu de Deus. E eu tenho um voto com Deus. Foi Deus, através de anjos, que avisou que eu não poderia cortar as tranças do meu cabelo. Ele contou o segredo dele. Tem muito segredo que nós não podemos contar. Você vê, o grande Sansão perdeu a batalha porque contou o segredo. E o que acontece? Ela, com muito carinho, ele deitou ali, ela alisando ele, cortou os cabelos dele. Sansão, os filisteus, quando chegaram que ele não tinha mais força, porque havia quebrado o pacto. Nós não podemos quebrar o nosso pacto com Deus. Amém? Sansão era o cabelo e você. Você tem uma aliança com Deus, você não pode quebrar esse pacto. Nem eu e nem você. E ali aquele grande guerreiro. Quando nós quebramos o pacto com Deus, nós somos humilhados pelos nossos inimigos. Nós somos vencidos. Nós perdemos a proteção de Deus. Quando nós perdemos a proteção de Deus, nós somos alvo de deboche dos nossos inimigos, de zombaria. Foi o que aconteceu com ele. A primeira coisa que fizeram, cegaram ele, vazaram os olhos dele e colocaram ele em engenho ali, zombando e tudo, e ele humilhado. Mas a pessoa, quando tem Deus na vida, mesmo que ele peque, ainda que ele caia, diz a Bíblia, não ficará deitado, porque Deus o susterá com as suas mãos. Você tem a marca de Deus, Deus não vai abrir mão de você. Mesmo que você esteja caído, a mão potentíssima do Senhor virá sobre ti e te trará de volta. O Senhor recuperará as tuas forças. Ele vai te dar força, Ele vai te levantar, Ele vai tirar daí de onde você está caído. E foi o que aconteceu. Os inimigos sempre querem festejar, zombando e escarnecido daqueles que Deus ama. Mas não adianta fazer essa festa, porque a festa dos nossos inimigos, que vem para zombar de nós, termina em tragédia para eles. Foi o que aconteceu lá em Gaza. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. É a mão potentíssima do Senhor Jeová sobre os filhos de Israel, protegendo Israel. E ali os filisteus dizem, agora nós vamos ver quem é esse israelita, quem é esse Deus dele. Vamos exaltar Dagon. Traz Sansão para o templo de Dagon, porque nós vamos escarnecer, vamos beber e zombar dele e do Deus dele. Caíram na besteira. Não adianta fazer festa, não adianta comemorar a derrota daquele que Deus ama, porque mesmo que ele esteja caído, Deus levanta. Trouxeram Sansão ali. Eu acredito que Dalila estava arrependida, dizer, por que eu fui fazer isso? Um homem tão justo, o meu povo é um povo tão má, povo traidor. E Sansão chega lá e eles começam a zombar. Estava só a nata dos filisteus, estava só a nata daquele povo de Gaza. E Sansão lá diz, Deus, tu me deste tanta força, meu Deus. Tu me exaltaste diante de mim, não teve um homem mais forte do que eu na face da terra. E eu fui tão ingrato, desobedeci meus pais, desonrei a minha nação, traí o meu povo. Mas tem misericórdia de mim, Senhor.
Não deixa que eu seja tão humilhado e zombado. Não quero nem viver mais. Aí vem um moço lá, meu filho, e ele zombando, me leva onde as colunas do templo, onde sustentava todo aquele grande templo, 3.000 pessoas ali. Aí levaram o pessoal sorrindo dele. O cabelo já tinha crescido, eles esqueceram. Às vezes o inimigo esquece que o teu cabelo da cabeça, unge a minha cabeça com óleo. O óleo do Senhor está sobre a tua cabeça, o cabelo já cresceu. É momento da tua vitória. É momento da tua vitória. Eles esqueceram que as tranças do cabelo de Sansão havia crescido, que a aliança de Deus havia voltado, que o compromisso de Deus, mesmo ele cego, sem visão, mas Deus estava ali com ele. E encosto ali, ele diz: Senhor, eu já estou tão humilhado, não preciso mais nem viver, que morra eu e todos os filisteus. E quando ele começa a mexer ali, o pessoal começa a zombar dele. Olha aí, olha aí. Quando eles subitamente descobrem, os pilares estão tremendo. E foi tão imediato que eles não tiveram tempo. Morreu 3.000 filisteus. Então Gaza sempre foi inimigo do povo de Deus. Às vezes as pessoas falam sobre o inocente. Nós tememos muito, né? Lamentamos muito por morte de crianças e tudo. Mas tem muitas pessoas ali que são pessoas que comungam, que defendem realmente o Hamá, que defendem morte, que defendem atrocidade. Existem muitos ali, não são todos, porque nem sempre são todos, mas tem uma grande maioria. Israel está sendo ignorado. Está sendo ignorado por mundo a morte de 6 milhões de judeus. Está sendo ignorado aquelas crianças de Israel que foram mortas. E nós lamentamos muito, lógico, que os civis e as crianças ali da Palestina, ali de Gaza. Mas foi provocada pelo líder que comanda ali, pelo grupo Hamas. Então, gente, Gaza sempre foi inimiga do povo de Deus. Mas existe um Deus, independente do conceito das nações, existe um Deus que zela pelo Israel. Existe um Deus que ama Israel. E você, tome cuidado. Há uma promessa para quem ama esse povo. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão os que te amam. Então, minha gente, essa Gaza que está aí é fruto de conflitos e mais conflitos. Em 15 anos, foram 6 guerras deles contra Israel. O alvo dele é destruir o Estado de Israel. Não há promessa de destruição do Estado de Israel. Mas Gaza está dizendo aqui, na Bíblia. Se tem essência hermenêutica ou não tem. Mas o certo é que está escrito. Que Deus abençoe o povo de Israel. Que Deus abençoe os palestinos, que entendam a palavra de Deus, que não promove o nome de Deus para matar. Alá, vou morrer em nome de Alá, um suicida em nome de Alá, porque vai ter 70 virgens nos céus. Isso é conversa fiada. O povo de Deus é um povo centrado na palavra, no amor. Então Israel não tem como filosofia de andar invadindo ou de andar matando. Não é a filosofia. Israel está se defendendo dos seus inimigos. Que Deus abençoe Israel. Que Deus abençoe todas as nações. Em nome do Senhor. Fica na paz.